Oi, Olá, Catinha, tudo bom? pronto, tudo bem. Tudo bom também. Vamos esperar mais um pouquinho, né? Que o pessoal está entrando, Vamos aquecendo os motores. aquecendo os motores, ajeitando aqui a câmera. Nesse dia friozinho, né? Tá um dia lindo, mas tá frio, né? Tava sol, mas tá Tá, friozinho. Agora, fim tá de tarde, friozinho, né? dá um friozinho bom. Boa tarde para quem está entrando aí, já deixando boa tarde para a gente também. Flávia, Cici, Flávia, Ceci. Vamos falar de um tema hoje tão importante, né? muito. E esperamos que muitas pessoas se interessem por esse tema, né? Achei Co- co- bonitinho que o meu ex-gestor na Natura acabou de me mandar um coraçãozinho no stories que eu coloquei divulgando a live de hoje. Porque ele tem um Aham, papel muito importante nessa minha trajetória. Eu sempre falo dele. Eu falei, olha, tipo, ele tá conectado. Espero que ele entre aí para ele ouvir o quão importante ele foi. acompanhar, né? Quão importante é essa liderança inclusiva, né? Como é bom a gente ter pessoas inclusivas, né, na nossa trajetória. É, Então vamos esperar mais uns 3 minutinhos e a gente já começa a falar sobre esse tema tão importante, né? Humanização, né? Humanizar líderes e gestores sobre como trabalhar com pessoas com deficiência, né? Ao longo desses 12 anos aí da minha carreira, eu percebo quanto as pessoas têm medo de tudo que é diferente, né? E aí, como eu não conheço, como eu não sei trabalhar, então eu prefiro, né, afastar, eu prefiro não estar em contato com as pessoas com tudo, né? O medo que vem quando tem algo diferente ou quando tem um desafio pela nossa frente, ao invés de aproveitar isso como uma oportunidade de aprendizado, né, Catinha? tudo que é diferente assusta, né? E Tudo que é aí a diferente gente se assusta. protege de alguma forma, é natural. É, E quando a gente percebe que tá fazendo isso, normalmente a gente vai lá e se chicoteia, né? é, E a é, gente não tem que se chicotear, a gente tem que entender o porquê que a gente faz isso e tentar agir de uma outra forma, né? exato. Acho que esse nosso papel é esse, é levar informação para as pessoas refletirem com um pouco mais de informação na mão, né? Exato. Bom, vou começar aqui falando então um pouquinho da minha super convidada, minha querida Catinha, da Talento Incluir, né? Ela já vem aí há muitos anos trabalhando com diversidade e inclusão, especializados também em pessoas com deficiência, fazem todo esse trabalho de transformação dentro das empresas. 15 anos de experiência em comunicação e marketing, e sendo 11 deles na Natura, né, que você acabou de comentar, depois você conta um pouco desse líder inclusivo, quanto é importante a gente ter um líder inclusivo, e 44 anos de experiência como cadeirante, né, Catinha? Então, eu queria que você Entrega a começasse idade. com, né, eu queria que você começasse contando pra gente um pouquinho de quem é você e por que essa paixão em transformar, que eu falo que eu adoro essa paixão em transformar, que é exatamente o slogan da CKZ Diversidade, né? Nosso slogan é CKZ Diversidade, Paixão em Transformar, né? Conta Uhum. um pouquinho pra gente, Catinha. Bom, eu nasci com a osteogênese imperfeita, né? São ossos de vidro. Então, quando eu nasci, os médicos me deram um aninho de vida, no máximo. E acho que eles deram uma erradinha feia na conta. É, né? Que bom que eles erraram, mas eu tenho isso. Então, para mim, a vida é muito intensa e as pessoas são muito importantes, né? Todo mundo que me rodeou até hoje são pessoas únicas e que eu devo muito a troca. E então, eu tenho um papel ali que, para mim, demorou um pouco, eu acho, para entender qual que era meu papel como ser humano, assim, sabe? Qual que é o teu propósito de verdade? Por que que você desceu aqui na Terra e tá fazendo o que aqui? E eu acho que o transformar pessoas, tirar as pessoas de uma zona de não conhecimento sobre algum tema, sem que ela se, se rebaixe por isso, sabe? A gente tá num momento que as pessoas têm que saber tudo, e não dá para saber tudo, né? Então, acho que esse papel da gente de levar informação sobre um tema que nunca foi falado, que eu vivo esse tema todo dia na pele, e que eu tenho dois caminhos. Ou eu tenho um caminho de combater o preconceito com preconceito, que não é um caminho saudável para ninguém, Uhum, uhum. porque isso vai me trazer angústia, vai me trazer sentimentos que não são bons e uma frequência de energia que não é boa. Ou eu tenho um caminho de
ensinar as pessoas a me olhar de uma forma diferente, né? Então, a gente vai levando informação. E quando você percebe que as pessoas vão se transformando, vão se permitindo errar, não saber, mudar comportamento, numa simples conversa, sabe? Não precisa de muito tempo, mas de um simples ato, uma simples estar junto ali por algum momento. E você olha para a pessoa e ela tá mais leve, ela tá mais tranquila com aquela situação, ela também deixa de sofrer, porque eu brinco que as pessoas têm muita borboleta no estômago, né, para vários motivos. E lidar com pessoa com deficiência é uma borboleta no estômago para muita gente que não Uhum, teve sim. oportunidade. Então, eu acho que essa beleza da transformação, de você trazer leveza para um assunto que é tão denso, que causa que, de fato, elas precisam só um pouquinho de atenção. Assim como a gente também precisa de atenção, né, para uma acessibilidade, para uma conversa, para acreditar que a gente é capaz, as pessoas também precisam de informação. Então, essa transformação me Com deixa muito certeza. feliz. Muito bacana. Tem muita gente querida entrando aí. Acabou de entrar a Eli também, que é muito Eli, querida, né? Que também é da Talento Incluir. E eu queria começar a nossa conversa, então, dando alguns dados que eu acho que são bem importantes. O primeiro deles é que a gente tem, dentro da população brasileira, mais de 45 milhões de pessoas com deficiência. Ou seja, isso significa que a gente tem por volta de 24% da população brasileira tem algum tipo de deficiência. Ou seja, a gente está falando, isso é um dado que normalmente quando eu dou nos treinamentos, as pessoas falam, nossa, eu não tinha a menor ideia. Ou seja, a gente está falando que a cada 4 pessoas, uma tem deficiência, né? E é é, um número que as pessoas não têm ideia. E desse total de pessoas com deficiência, a gente vai ter, tomara que tenha agora o novo censo, né, do IBGE, para o que a ano gente que faça vem o ano que teremos, é. vem, né? Porque para a gente ver se esses números estão mais atualizados. Mas o que é importante a gente também dizer é que apenas 1% dessas pessoas está empregada, né? É Tantas muito pessoas pouco. com competência que apenas 1% delas está no mercado de trabalho. Eu queria que você começasse contando para a gente por que é tão importante a gente fazer uma sensibilização, e começando com líderes e gestores, né, para depois a gente fazer esse cascateamento nas empresas, mas por que é tão importante a gente engajar essa liderança para conseguir trazer essa transformação? Bom, antes só um pouquinho, eu vou voltar, Cris, vou aproveitar que você trouxe o número. Esses 24% da população com deficiência, grande parte tem deficiência visual, né? Ou cegos ou baixa visão. Então eu vou só me audiodescrever, aí depois eu passo a bola para você, para que Tá essas bom, pessoas saibam mais ou menos quem a gente é, só para tá não bom, ficar ali no vazio. ótimo. Então, bom, eu tenho cabelo curtinho, tá crescendo um pouquinho por conta de não poder cortar. Tô com uma blusa preta, com um cachecol meio azul esverdeado, uso óculos, tô num ambiente que tem uma cortina atrás, uma plantinha, um quarto, com uma luz um pouquinho mais neutra, mais amareladinha. E aí, Eu, eu sou a Cris, eu sou loira, tenho cabelo comprido, mas está parecendo que é curtinha no vídeo. Estou com uma blusa cor-de-rosa, uso óculos, tem uma planta azul atrás de mim, uma orquídea linda, e 2 quadrinhos. pronto, que assim dá uma contextualizada na É, galera né? que não consegue ver a gente. Mas aí, voltando para a tua pergunta, né? O quão importante é a gente olhar para esse número e ver o que que a gente pode transformar. Que é o nosso convite diário, né? A gente trabalha para que isso aconteça. A gente não trabalha para que as empresas atuem pela lei, mas que o número que a lei pede venha como uma consequência positiva de um programa de inclusão e de um novo olhar, de uma transformação cultural de diversidade dentro das empresas. E essa transformação ela precisa de pessoas. E os gestores são uma principal chave ali dessa gestão inclusiva, né? Os gestores eles não têm ideia de que qual o papel Do impacto, né, que importante. eles vão causar, né? Eles não têm ideia do impacto na vida daquela pessoa, na transformação de percepção de mundo da pessoa com deficiência, do quanto ela se sente capaz quando ela trabalha, quando ela é desafiada. Então, isso quando eles começam a perceber isso e começam a jogar isso a favor do negócio e do contexto social, é lindo de ver isso acontecer, né? Então, o gestor, ele tem o poder tanto de transformar para o bem a vida de uma pessoa com deficiência,
quanto de trazer ela muito mais para baixo do que ela já está acostumada a ficar. Então, o que a gente faz é promover que esses gestores tenham esse olhar de que eu não preciso passar a mão na cabeça para fazer o bem, mas quando eu desafio, quando eu coloco ali a pessoa em equidade, que eu nivelo o ponto de partida, que eu considero ela para os meus desafios também, para chegar nas metas dos gestores, ele precisa do time bom e completo. Sim. Como é que ele ganha, o quanto ele ganha, quanto essa relação ganha, é incrível quando acontece. Estava comentando do meu gestor da Natura, e foi isso que ele fez. Ele foi um cara que nunca tinha tido uma gestão de uma pessoa com deficiência antes, que quando ele olhou para mim, ele não teve o mínimo olhar de, ai, acho que não vai dar. Ele olhou para o meu perfil, para minha experiência profissional e falou, quero, valendo, né? Mas eu confesso que não foi o olhar que o RH teve na época para me trazer para dentro. Então Olha eu que coisa, entrei né? muito louco, né? E eu entrei ali num pacotão de pessoas com deficiência, onde todo mundo ganhava a mesma coisa, tinha o mesmo salário, tinha os mesmos benefícios e ao mesmo cargo. Só que a hora que eu descobri isso, eu falei, eu não quero, não é pra mim, não faz sentido para os Uhum. meus valores. E eu fui conversar com ele, e ele não sabia. E ele falou assim: me dá uma semana que eu vou ver o que eu faço. E aí, como eu nunca tinha tido experiência numa grande empresa, numa multinacional, eu tinha trabalhado em empresas pequenas, eu não acreditei muito que aquilo fosse acontecer, que aquela conversa não fosse acontecer tão cedo. Uhum, uhum. E pro meu espanto, ele veio e falou assim: olha, ele veio com 2 envelopinhos na mão. Eu falei, minha demissão, né? Já pensei eu que eu tava na rua. E foi muito bacana porque ele falou assim: primeiro envelope é para dizer que você é minha. Você não é mais o programa de pessoas com deficiência, não é mais a gestão do RH. Eu vou fazer sua gestão, eu vou fazer seu plano de carreira, eu vou, né, cuidar de você aqui dentro. Que E foi o bacana. segundo, é a sua primeira promoção, ou seja, o lugar onde você merece estar, com o cargo que você merece estar, pela bagagem que você tem, pela experiência profissional que você tem. E aí eu falei, cara, esse cara não existe, é um ser humano. Ele é um Sim, gestor, mas ele é um ser humano que olhou para aquela situação e falou, posso fazer algo, né? Que não teve medo de perguntar para o RH, dizer, olha, o que é isso que vocês estão fazendo? Como é que funciona? Então ele tomou ali a frente e pergunta se eu não fiquei o tempo que eu fiquei na Natura por conta dele. com certeza. E se sentiram, quando, né? Fiquei. É isso que as pessoas não entendem. Quando você se sente valorizada, quando você se sente respeitada, o quanto você é capaz de fazer a mais pela empresa, né? Então, é isso que é a inclusão que a gente está falando, né? É, é, Muito. é exatamente isso. É você fidelizar a pessoa ali por simplesmente aceitá-la e respeitá-la pelo que ela é. E valorizar, né? Eu acho que É. essa valorização, ele te fez se sentir valorizada, né? Então, essa valorização é muito importante. Katia, conta pra gente uma coisa que eu vejo muito uma discussão, assim, entre, principalmente consultores, pessoal de RH, a sensibilização que faz a pessoa vivenciar, ela é importante? Ou seja, eu estou falando isso porque eu fiz uma vez uma vivência em que eu entrei como se eu fosse uma pessoa com deficiência visual, né? Numa sala toda escura, que eu não enxergava absolutamente nada. O propósito era esse mesmo. E isso me impactou de uma forma, mas de uma forma. Então, para mim foi muito importante. Mas eu vejo que existem algumas pessoas falando que não, que esse tipo de sensibilização não é bacana. Então, eu queria que você, como uma especialista, contasse para gente. Precisa tomar cuidado. A gente faz, né? Eu acho que tem um grande impacto ali da pessoa se perceber naquela condição e falar, né? Não posso negligenciar mais, não posso passar batido e ignorar que essa situação existe, porque agora eu já vivenciei e sei o que é. Mas a gente também, quando a gente está, por exemplo, falando com gestores e faz uma vivência dessa com gestores, a gente não pode deixar a sensação de que aquela dificuldade que eles tiveram é a nossa dificuldade no dia a dia, né? Uhum. Eu vou dar um exemplo prático. Se você senta na minha cadeira de rodas, a chance de você levar um tombo é muito grande, né? Porque tem toda uma técnica que eu, em 44 anos, desenvolvi. Então, assim, hoje Aprendeu, né? Uhum. você aprende. Então, eu carrego as coisas em lugares que as pessoas não entendem onde eu carrego, né? Porque a gente, quando tá com a mão na roda, precisa de mãos para levar as coisas. Então, eu uso colo, uso pé, enfim. Você cria habilidades em relação à sua deficiência
para conseguir executar as tarefas. Que numa vivência rápida, na meia hora, uma hora que seja, você não vai conseguir criar essas habilidades. Então, o máximo que você vai conseguir fazer é criar ali uma empatia rápida, mas que ela precisa ser contextualizada e com um fechamento. Então, a gente nunca joga a sensibilização e fala, agora vamos com essa informação para casa, né? A gente precisa trazer as pessoas para a conversa de novo e falar, ó, o que vocês sentiram provavelmente foi isso, isso e isso. Escutar as angústias de quem passou. Tem gente que não consegue. Tem gente que, por exemplo, põe uma venda e tira. Tira, sente falta de ar, fica angustiado, não Não, consegue eu senti lidar. falta de ar na hora que eu entrei na sala. Foi um dos momentos. É, Primeiro que eu tenho um pouquinho de claustrofobia de ficar em lugar fechado. Então era um lugar fechado. Mas foi super bacana, porque daí o fechamento foi bacana também para falar das sensações, de tudo que a gente tinha vivenciado ali, então foi bem interessante. Mas eu percebo que isso ainda é né? Será que a gente faz? Será que a gente não faz? E aí eu queria sua palavra mesmo, assim, como especialista. a Então, sim, gente vale a pena fazer com faz todo cuidado. com cuidado de não dar um tiro no pé e deixar a pessoa com mais angústia do que ela entrou, sabe? Tipo, então é Uhum. importante que a gente contextualize, que a gente traga ali um pouco de informação, de contexto para que ela saia de lá embasada em dar o próximo passo. Então, então quando eu Sim. encontrar uma pessoa com deficiência visual na rua, é assim que eu tenho que fazer, porque eu me senti assim, né? Então as pessoas não, eu não preciso gritar para falar com uma pessoa com deficiência visual, porque com um cego, por exemplo, porque ele só não enxerga, mas ele escuta. E a gente acaba falando mais alto naturalmente, né? Então, tem coisas que você se percebe fazendo nessas vivências e serve para tua bagagem. Sim. Mas a gente também precisa cuidar do outro lado, que é falar, ó, eu tenho habilidades desenvolvidas ali por ter a deficiência há mais tempo, que talvez você não tenha. E aí isso pode limitar a sensação de capacidade que a pessoa tem em relação ao outro, né? E isso aí seria um ponto contra. Tá. E uma tendência que a gente vê muito forte são os currículos que as pessoas têm chamava-se de currículo às cegas, a gente está vendo uma mudança também para currículos às escuras, né? Como que a gente pode usar essa técnica para todo mundo? É recomendado? O que você, como uma pessoa com deficiência, que trabalha com pessoas com deficiência, inclusive vocês fazem essa ponte, né, com as empresas de ajudá-los a procurar a pessoa certa para a vaga, como é que vocês fazem com o currículo às escuras? A gente não faz o recrutamento às cegas, Tá. mas eu vou trazer uma experiência minha que acho que contextualiza bem. Quando eu estava no comecinho da minha carreira, na minha primeira entrevista, eu fiz 2 entrevistas por telefone, uma com RH e uma com o gestor. E eu não contava que eu tinha deficiência, porque, pensa, há 25 anos atrás, se você contasse que tinha deficiência, você estava fora do processo, né? Não é a mesma Uhum. realidade. Hoje De já é hoje, difícil, é. imagina há 25 anos atrás. Uhum. Então eu não contava. E eu queria que as pessoas entendessem se eu era boa ou cabia na vaga pela minha competência, pela minha conversa, e não pelo que né, ela achava que eu era capaz de fazer. Então era uma coisa que eu escondia. E aí eu passei pelo RH, passei pelo gestor, e ele falou assim: então amanhã você poderia vir aqui no escritório para a gente bater um papo final? Falei, claro, eu empolgadíssima, meu primeiro trabalho. E aí eu falei, mãe, roupa, eu preciso de roupa. E aquela preocupação de primeira viagem, né? Tipo, com Uhum, que roupa eu uhum. vou na entrevista? E eu cheguei lá, era na Berrine, então imagina, na época, na Berrine, era bam, 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 né? Tudo lindo, os prédios maravilhosos. E eu cheguei lá, era uma sala de vidro enorme, recepção. E eu fiquei naquela recepção 4 horas, Cris. 4 horas. E as pessoas passavam, me olhavam, e ninguém vinha falar comigo sobre entra, né? Venha fazer a entrevista. E a vinha a secretária, ele já vem te atender. Ele já vem te atender. Quando deu 4 horas de espera, a secretária veio e falou assim, ele teve um 4 horas de espera. 4 horas de espera. A secretária veio e falou assim, ele não vai poder te atender hoje, mas ele falou que se você quiser voltar amanhã, ele consegue te atender. A esperança dela, eu acho que era assim, não, não volto mais, né? Mas eu não tinha nada a perder e eu queria muito trabalhar. E aí eu virei e falei, claro, amanhã eu tô aqui, que horas? Ela ficou branca, desesperada, e falou, no mesmo horário. Eu falei, beleza. E eu desci, minha mãe tava me esperando lá embaixo, tadinha, esperando 4 horas, ela perguntou, né? Filha, você já trabalhou meio período? Eu falei, não, mãe, nem entrevista eu fiz.
E ela Mas é uma ficou falta de doida. respeito, né? Total, total. E ela ficou doida e eu falei, mãe, não fica, não adianta. Eu falei, agora eu preciso de outra roupa, porque amanhã eu tenho, não posso vir com a mesma. Então vamos arrumar outra roupa. E aí eu voltei no dia seguinte. No dia seguinte eu levei mais 2 horas de chá de cadeira. Aí a paciência tem limite. Eu falei pra ela, eu falei, olha, né, desculpa, mas ontem, hoje, eu falei, o que que tá acontecendo? Ai, não, espera só um pouquinho que eu já vou falar com ele. E aí eu fui. Ela chamou, aí ele chamou. Quando eu entrei, bati na porta e entrei e primeira frase que ele falou pra mim, ele falou: "Olha, aqui você não vai ter privilégio nenhum. Aqui não adianta porque você". E eu falei: "Meu Deus, bom dia pra você também, né?" Tudo bom, né? É, aham. E aí, aquela hora eu, mas não queria trabalhar lá, e eu virei e falei assim: "Olha, eu vou fazer o seguinte, eu falei, a gente não se conhece, normalmente a gente quando entra em algum lugar se cumprimenta, dá bom dia, começa uma conversa, você me chama pra entrar. Então eu vou te dar uma segunda chance, vou sair, vou bater na porta de novo e a gente começa do zero." E assim eu fiz. Hoje eu não sei se eu teria coragem, mas eu tinha 18 anos na época, então eu tinha coragem, né? E aí eu fiz isso, saí de fato, dei a voltinha, bati na porta de novo. Quando eu entrei, ele, bom dia. Eu falei, bom dia. Bom, no final das contas, eu trabalhei 3 anos lá. E aí, quando a gente volta para o currículo às cegas, para entrevista às cegas, é isso que acontece. No currículo, é tudo lindo. No falado, sem contar a deficiência, tudo vale. Mas o impacto da deficiência ainda é alto, né? Ainda é. Então, Uhum. você gera uma expectativa na pessoa que talvez ela não se concretize depois, porque o gestor não dá conta de absorver aquilo. Então, eu ainda acho que para pessoa com deficiência, a gente precisa de um trabalho muito grande de sensibilização, ter muita certeza que aquela cultura de fato está inserida naquele ambiente corporativo para que a gente faça um processo de seleção assim. Porque senão é muito mais angustiante você saber que você é capaz, que você é competente, que pela sua aparência ou pela sua limitação, seja ela visual, auditiva ou física, não vão acreditar na sua competência, sabe? Então a gente precisa cuidar para fazer esse tipo de seleção. E será que precisa ter vaga para a pessoa com deficiência? Ou a gente tem que ter a vaga e se a pessoa com deficiência ou sem deficiência tem a competência, a gente vai contratar ela pela competência. Porque eu acho interessante, né, contratar pela deficiência e não pela competência. Quando a gente contrata alguém, né? Então, eu vou contratar alguém que é para o marketing, essa pessoa tem que ter um conhecimento de marketing. Eu não vou contratar alguém que não tem, porque ela não vai ter a competência para aquele cargo. Então, se a pessoa tem deficiência ou não, por que será que a gente ainda tem os cargos para pessoas com deficiência? Isso é uma ótima pergunta. A gente ainda precisa ter um espaço exclusivo para apresentar os profissionais com deficiência para o mundo corporativo, né? Não significa que a vaga tenha que ser exclusiva. Significa que a gente precisa fazer um processo de seleção onde eu dê prioridade na apresentação das pessoas com deficiência, desses profissionais com Uhum. deficiência. Então, quando eu tenho vaga exclusiva PCD, você vai olhar, aquele famoso, né? Vaga, procura-se PCD. Parece que você está procurando qualquer um que passar na rua e pegando ali no laço. Isso não vai ter plano de carreira nunca, isso não vai ter um desenvolvimento nunca, porque a pessoa não tem habilidade para estar lá. Mas quando eu tenho uma vaga, por exemplo, para um analista de marketing, e eu tenho um profissional com deficiência com esse perfil, onde atende todos os requisitos da vaga, e aí eu vou lá e apresento ele com outro profissional que não tem deficiência, a chance do gestor escolher o outro profissional é muito grande. Então, o que a Uhum. gente faz? Hoje, a gente prioriza a apresentação de profissionais com deficiência. Olha, estou te trazendo 3 bons que cabem na vaga, que tem o Uhum. perfil, que te Uhum. atendem tudo que você pediu aqui para você escolher. E aí a deficiência deixa de ser um critério de seleção, porque os 3 têm, né? Sim. E aí o gestor passa a olhar um pouco com mais profundidade para aqueles 3 seres humanos Uhum. profissionais que Uhum. estão na Uhum. frente dele para fazer a escolha. Inconscientemente ele faz isso quando ele tem alguém com sem deficiência, porque é um lugar mais confortável para ele, né? Então pode ser Se a que eu tenha gente, um ótimo currículo e mas perca a chance. uhum, uhum. A gente tem visto muito isso. Eu queria só falar que a Joana comentou, que já fez 2 comentários, um falando do preconceito que é muito grande com pessoas com deficiência. A gente tem visto isso há Muito. muito tempo, Joana, e que realmente quando faz a entrevista e vê que a pessoa é deficiente, não vê que a pessoa é deficiente porque tem uma tela escura, pode até chegar a contratar. Como eu
passei uma vez, eu estava conversando com o executivo, ele falou, Cris, eu acabei abrindo meu escritório de advocacia porque eu mandava o meu currículo e o currículo chegava lá, como eu colocava que eu era uma pessoa com deficiência, eu tenho um cão-guia, eu acabava nem sendo chamado. Então ele começou a não colocar. Então ele tinha deficiência visual, chegava lá com o cão-guia e ele percebia assim, ele tinha todas as competências para a vaga, mas muitas das desculpas eram não tem acessibilidade à nossa empresa, que eu percebo isso em algumas empresas ainda, né? Ou seja, a gente está no século XXI e eu não tenho acessibilidade, né? Então, trabalhar isso, né? Como mostrar para esse líder, e daí entra um outro ponto que a gente vê muito forte também, que é o viés de afinidade, então eu quero estar junto com as pessoas que são parecidas comigo. O nosso cérebro realmente, ele entra no mecanismo de eu quero algo que é seguro para mim, eu não quero entrar num mecanismo de ameaça, quando eu tenho alguém que eu não conheço ali na minha frente, e principalmente se é uma pessoa que tem alguma deficiência que eu não conheço, então eu prefiro não trabalhar. Então tudo isso vai gerar esse impacto, né? Então realmente a sensibilização é o caminho, né? E trabalhar É, com as pessoas, porque quanto mais eu trabalho com pessoas com deficiência, eu vou desconstruindo preconceitos e vieses que eram inconscientes, eles vão se tornando, vou conscientizando eles e mostrando, olha, né, não era o que você imaginava. Eu vou só fazer mais um comentário antes de você contar. Eu fiz uma vez um treinamento de viés inconsciente e um dos líderes comentou que a melhor secretária, mais eficiente que ele já teve, ela era surda. Aí todo mundo que estava ali falou, mas como assim uma secretária surda? Nunca que a gente contrataria uma secretária sendo surda. Ele falou, era a mais competente de todas que eu já tive. Então, quanto ele foi desconstruindo, e para ele virou algo totalmente normal, ele contratar qualquer pessoa deficiente. Mas ele teve essa experiência e aí ele conseguiu desconstruir isso. é. E o quanto isso também é quando o gestor tem uma experiência ruim, também bloqueia a possibilidade Sim, dele, né? sim, E aí é muito importante a gente se permitir olhar de novo, né? A gente se sim. permitir se reconectar com a situação, Uhum, porque quando a uhum. gente trava ali, a gente não. Que foi o caso desse primeiro gestor. Ele tinha tido uma experiência ruim anterior. E ele não. Quando ele me olhou, ele falou: de novo, uma com deficiência? Não, Que é né? outro viés, que é o viés de confirmação. Ou seja, eu É o tenho de uma experiência confirmação. ruim e aí eu vou sempre me basear naquela experiência ruim. Então, como eu tive uma pessoa com deficiência ruim, não serve. Eu tive uma É. pessoa LGBT que não foi boa, aí não serve. Eu tive uma pessoa negra. Tá, e quantas experiências você teve com outras pessoas, homens, brancos, e que também não foram boas, né? Mas eu É. pego esse viés e eu quero confirmar isso de acordo com as minhas experiências, né? É, porque você precisa de um gancho ali para validar aquilo que você tem de informação na tua mochilinha ali de bagagem, né, que você recebeu a vida inteira. Então, infelizmente, a gente tem muita informação ainda construída de tratar a pessoa com deficiência com muito paternalismo, com muito excesso de cuidado, com muita sensação de não ser capaz, que é o capacitismo, de fato, Uhum, né? É uhum, o uhum. preconceito em relação à pessoa com deficiência, de não achar que ela é capaz de executar coisas, de fazer coisas tão interessantes quanto você num outro formato. Sim. Então, e a gente faz isso sem perceber, sem se dar conta do recado. Então, a gente precisa cuidar e levar informação. Combater preconceito com preconceito, de novo, não leva ninguém Não a lugar gera nenhum. nada, né? Não E gera quando a nada. gente fala de sensibilização, eu gosto muito de trazer o conscientização, porque sensibilizar traz aquele lado frágil, né? De choro, ai, tô emocionado. E as pessoas já se emocionam só de olhar pra gente, Sim, né? sim. Ai, abraça no meio da rua, parabéns por você ter saído de casa, cara. Eu tô doida pra sair de casa, né? Abraça o meu marido na rua, dão parabéns porque ele casou comigo. Quando descobrem que ele é meu marido, porque ele é o último na lista, né? Primeiro vem primo, vizinho, parente, irmão. Aí depois que eu falo Todo que é mundo. marido, Aham, aham. aí ele ganha parabéns, um abraço, né? Eu recebo um monte de aperto de bochecha, porque eu sou pequenininho, tenho 1,20 m, sou gordinha. Então, assim, as pessoas olham pra mim e apertam minha bochecha. E, poxa, a gente não tá mais na fase. Então, ainda tem muito resquício de bagagem ali, de coisas que a gente vem historicamente vivendo, né? Mas Se a a gente gente for precisa ver, já teve uma evolução muito grande, né, Katia? Ou seja, a gente até muito. comentou isso, ou seja, lá na Grécia simplesmente descartavam as pessoas com deficiência, depois as famílias tinham, mas era uma vergonha, então muitas vezes ficava escondida. Eu lembro de uma pessoa na minha família que ninguém nem sabia, nem conhecia, porque a pessoa ficava escondida. Depois a gente foi
convivendo com as pessoas. Então, também o quanto eu fico pensando que é importante esta vivência em todos os momentos. E não ter, por exemplo, uma escola para crianças com deficiência e uma escola para crianças que não têm deficiência. Então, por exemplo, a escola da minha filha, eu comentei com você, né? Tem várias crianças com vários tipos de deficiência, né? O quanto isso é importante para ela crescer com outra mentalidade. É. E aí, É uma para ela riqueza. contratar uma pessoa com deficiência, vai ser super dentro de algo normal, né? Vai. Eu falo que os meus filhos, os amigos dos meus filhos que frequentam em casa, vão ter outro olhar, né? Os amigos, a filha da Carol, os amigos da Clarinha, vão ter outro olhar. E é exatamente isso que acontece. A convivência permite que você olhe a deficiência com naturalidade. Olhe aquilo como se fosse uma característica, assim como eu posso ser alta, baixa, mais gordinha, menos gordinha, cabelo liso ou crespo, ou loira ou morena, enfim, é uma característica da gente, né? Mas enquanto não é visto como uma característica, é visto como um pesar. É visto como um, ai, que pena, né? A Tabata vive ouvindo, ai, tão linda na cadeira, ela brinca, que bom que eu sou linda, né? Se eu fosse feia, era um a mais para eu cuidar. Então a gente precisa desmistificar que por que eu não acho bonitinho um idoso cadeirante? Um idoso cadeirante a gente trata com normalidade, com naturalidade, né? Porque é esperado, né? É esperado, é a lei natural da vida. Quando você vê uma pessoa jovem, parece que a vida acabou. E ela não acabou, ela vai recomeçar num novo formato. Mas não é assim que a gente recebe informação lá atrás. Quando alguém sofre um acidente, por exemplo, e né, fica paraplégico, dependendo de como a notícia é dada, é assim que a pessoa vai encarar a vida. Sim, sim. Se a notícia é dada como um recomeço, a pessoa vai recomeçar. Se a notícia é dada como um acabou, né? Agora você não vai nunca mais andar, que triste, acabou também. Então, é muito do olhar. Muito. A Érica está falando aqui da conscientização, que faz todo sentido, com certeza é muito importante, né? A Joana está falando do hino, né? Então, coitadinho, isso realmente é muito bonitinho, ruim, né? E aí isso acaba trazendo dois mitos, na verdade, né? Um, que a pessoa com deficiência, então, está lá porque ela entrou como cota, então ela não precisa de um PDI, de um plano de desenvolvimento individual, que é super importante, todo mundo tem que ter esse plano de desenvolvimento individual. E outro mito que eu queria que você comentasse também, Catinha, é que vai custar muito caro. Então, como as pessoas não têm conhecimento, você vai ter que investir em software, vai ter que investir em muita coisa, e às vezes é um detalhe. pequeno, né, um detalhe, né? Conta um pouquinho pra gente. É o que a gente mais ouve, né? Do PDI e do que a pessoa vai precisar. Porque eu sempre ouço isso, mas é que vai ficar muito caro. O de acessibilidade é muito engraçado. A gente tem pessoas com deficiência visual que estão super acostumadas com os softwares gratuitos, né? Usam em casa. Aí você vai para as empresas, não, porque eu vou comprar o XPTO, que é a última geração, ou compra sem perguntar, ou faz a acessibilidade sem perguntar. E aí chega lá, a pessoa fala, não, mas eu gosto mais daquele. É aquele qual é? É gratuito. Gastou sem precisar, né? Banheiro, a mesma coisa. Às vezes a pessoa tá lá com um mega power banheiro super adaptado. Eu, por exemplo, não consigo usar um banheiro adaptado pela NBR, né, 9050. Eu não, aquela adaptação não me atende. Então, se eu for trabalhar em algum lugar, eu preciso de algumas coisas específicas para mim, para que eu consiga ter autonomia de usar o banheiro. Então, o conversar antes com a pessoa, desde o primeiro contato, do processo de seleção, perguntar o que você precisa, qual a sua necessidade, é um apoio de pé, às vezes pode ser um caixotinho, sabe? Pode ser é tão simples e a gente fica elocubrando. E tem coisas que estão ali, visíveis, e que as pessoas nunca percebem, que não tiram a nossa autonomia. O exemplo claro, por exemplo, das impressoras. Hoje as impressoras das empresas digitais são todas enormes, grandes, normalmente colocadas dentro em cima de um armário alto, que a gente não consegue usar, né? Isso tira toda a autonomia da gente, então, porque eu tenho que pedir sempre para alguém pegar para mim, para alguém fazer impressão, que as pessoas no primeiro momento se acham super úteis, porque estão ajudando, no segundo momento já começam a dar aquela esquivada, no terceiro momento você não tem ninguém para te ajudar, porque acaba ficando cansativo para todo mundo. Então, às vezes a gente não presta atenção em pequenos detalhes que estão ali, que fazem toda a diferença, e fica preocupado com obras imensas que vão gastar um custo absurdo, que são desnecessárias.
Então, a solução para isso é pergunta para quem está com deficiência dentro do seu Diálogo, time, né? né? Pergunta para ele, faz sentido para você? Vamos fazer isso junto? O que é melhor, né? Eu fazer uma obra para baixar o interruptor ou para uma pessoa com baixa estatura eu colocar um banquinho para ela conseguir acessar o cartão de ponto? Porque tem gente que está acostumada dentro de casa, tem pessoas com baixa estatura que são casadas com pessoas altas, Mais normais, altas, de aham, altura, aham, né? aham, aham, aham. E que a casa não pode ser toda baixinha. Tem que ter um meio termo. Então ela está acostumada e não precisa talvez quebrar parede nenhuma. Então a conversa é muito importante. A gente se permitir perguntar para o outro. A gente traz muito que essas conversas têm que ter contexto, né? Olha, eu tô te perguntando porque eu não sei o que fazer. Estou te perguntando porque eu tô curiosa mesmo. Eu tô te perguntando porque a gente tá pensando em fazer aquilo e eu queria saber para você como é que é. Enfim, esse contexto é importante, porque às vezes vem umas perguntas pra gente que parece um soco na cara, parece um bofetão do Uhum, nada, assim, uhum, sabe? uhum. Aí você fala, nossa, mas em que contexto? Por que eu tenho que responder isso agora e por quê? Então a gente precisa contextualizar a conversa para que ela faça sentido e para que essa resposta também tenha sentido. E essa construção, né, o nada sobre nós sem nós, esse lema tão É, importante né? que Tão vem importante, né? forte, ele precisa ser aplicado com mais naturalidade, com mais constância nas conversas. E aí, algo que a gente até tinha conversado, que é tanto o gestor precisa perguntar, quanto a pessoa com deficiência também precisa falar, né? Eu lembro, Precisa. de uma amiga que trabalhava na Accenture que ela contou que uma pessoa também ficou, eu não lembro qual era a deficiência que ela tinha, mas ela também não conseguia sentar no vaso sanitário. Ela não conseguia usar o vaso sanitário, mas ela ficou meses sem ir ao banheiro, o dia inteiro trabalhando. Depois de um tempo, quando ela começou a ter problema, é que ela foi procurar para contar. Então, eu queria que você comentasse aquela história que você falou da executiva que não ficava o tempo inteiro sentada, que levantava. Boa. Então, tem uma moça que a gente fez um treinamento e que ficar o tempo todo sentado numa sala, né, 4 horas por dia, era exaustivo. E só que você via que ela ficava agitada, né? Então saía o tempo todo, voltava o tempo todo, saía e voltava. Você falava, poxa, dá a sensação de que a pessoa não está interessada, de que Não está poxa, não está gostando. gostando, alguma coisa está incomodando. E a gente não sabia se era o tema que estava incomodando, se era falta de interesse. E aí, um belo dia, a gente questionou para ela, falou, olha, né? A gente percebeu e ela trouxe a informação de que, de fato, ficar muito tempo sentada para ela incomodava, doía a coluna dela e de que o fato de levantar para ela trazia um conforto. Só que ela não se sentia confortável de ficar de pé dentro da Uhum. sala, porque ficava todo mundo olhando. E é por isso que ela saía. Então a gente estava com uma percepção daqui, ela com uma percepção de lá, que se a gente não tivesse essa conversa, isso nunca ia Você acontecer. não quer saber. Uhum. E aí a gente combinou o jogo de falar assim, então tá bom, então a gente vai avisar todo mundo de que de vez em quando você vai levantar, vai ser a turma do fundão, vai ficar ali no cantinho levantada de pé, e que não é para se incomodar que você tá bem, mas que você precisa levantar para que, né, você consiga prestar atenção, ser produtiva, enfim. Então isso é muito importante. A gente também tem um outro caso de uma empresa que a gente atendeu que aconteceu a mesma coisa, né? E aí o que que foi feito? Ela tem a mesa dela normal para trabalhar e ela Uhum. tem do lado da mesa dela uma adaptação que na verdade foi um retângulo construído ali para que o monitor, o notebook dela fosse colocado na altura que ela possa trabalhar de pé, né? Então ela Hum, pega o note, bota aqui em cima e trabalha um pouco de pé. Aí ela põe o note aqui embaixo e trabalha sentada. Pronto, foi resolvido e foi super resolvido. simples, Aham, né? aham, Mas aham. ela também ia toda hora pro café, e aí ela começou a ser falada, e ela não falava. Então, a gente falar da nossa deficiência, a gente, como pessoa com deficiência, nós, né, é muito importante. Mas para isso você precisa estar bem resolvido, E né? precisa Você ter precisa. abertura, né? Precisa E ter precisa ter abertura para a abertura. pessoa também poder falar, né? E ter esse respeito dentro das empresas. Mas parta do ponto de que é muito, muito importante que a pessoa que está do outro lado também não tenha essa experiência com você, Uhum, né? É uhum. um lugar para ela desconfortável de estar. Então, que você também tomar essa atitude de falar, olha, eu sei que para você talvez seja desconfortável, mas para mim funciona melhor assim. Uhum, Ou olha, eu uhum. preciso disso porque eu vou me sentir melhor. Ou não precisa fazer tanto assim porque eu me sinto constrangido. Porque às vezes você precisa dar um para também, né? Ó, Sim, sim. menos.
Aham. Eu falei que eu perdi as contas depois que esse meu gestor que saiu, né, da Natura, eu tive mais um montão de gestores. Foram 3 anos com um monte, 9 anos com um e 3 anos com um monte. E quantas vezes eu não tive que chamar para tomar café, né? Para conversar. Porque chegava assim, do nada, não, não, agora você não vai fazer mais isso, porque isso é arriscado para você. Eu falei, mas eu faço há 9 anos, né? Como é que eu não vou fazer mais? Como é que eu não vou lidar com o fornecedor porque é perigoso eu pegar o carro e ir para a estrada? Se eu sempre fui. Faz parte esse meu desenvolvimento com o gestor, com o fornecedor e tudo mais. Não, não, deixa a equipe ir, deixa a sua equipe ir, você fica. Então, não, né? Então a gente precisa. Aí eu chamava pro café. Aí falava. Aí tá bom. Aí quando tava tudo mais alinhado, mudava o gestor de novo. Aí você começa tudo de E são novo, né? muitos pressupostos, né? Eu pressuponho que isso não é bacana para ela. Vou lá e pergunto, né? Aprender a É, dialogar, conversar, perguntar. Porque é, não dá para o, tirar pelas suas próprias, né, experiências. Tem que aprender a perguntar. e nem generalizar, né, Cris? Porque às Nem vezes generalizar, exatamente. as pessoas falam assim, eu trabalhei com cadeirante que era assim. Aí ela vai lá e não pergunta mais, porque já foi assim, e, Pressuposto. e pressupôs e segue. E aí, a pessoinha que está sentada na cadeira, a cadeira pode ser parecida, mas a pessoinha que está sentada na cadeira é É diferente. outra. Cada um É é outra. cada um. E a gente tem necessidades diferentes, a gente tem formatos diferentes de manusear a cadeira. Então, por exemplo, eu não consigo empinar a cadeira sozinha. Eu não tenho esse ângulo de equilíbrio, né? Minha perna é curtinha, minha cadeira, o ponto dela é diferente. As meninas empinam, a Tabata empina a cadeira e sai com a cadeira empinada. Outro dia quebrou a rodinha da frente, ela no metrô com as rodas de trás. Eu nunca ia conseguir fazer isso. Não dá para quem olhou a Tabata fazendo aquilo achar que eu tô fazendo Achar que você corpo mole pode. que eu não quero fazer porque eu não tô Uhum, afim. É porque de uhum. fato eu não consigo, né? Enfim, então tem um monte de coisas que a gente vai generalizando e que é natural do ser humano, porque senão a gente Sim, também não daria conta, né? Porque é sim, muita sim, informação, sim. mas cuidar para não generalizar tanto, sabe? E deixa eu te perguntar uma coisa, que eu tenho visto uma tendência muito forte, por exemplo, em alguns grupos, quando são feitos de trainee nas empresas. Então, a gente vai ter lá 50% do grupo de pessoas negras, 50% de pessoas brancas. Por que não, dentro do grupo de trainee, a gente também ter pessoas com deficiência? E se esforçar para trazer as pessoas com deficiência? Seria tão lindo, Não né? seria? Seria lindo, tudo que a gente mais quer, mas ainda tá no aprendiz. Eles ainda não entenderam que tem gente capacitada, se formando, querendo carreira. Eu acho que o mundo corporativo está começando a entender, está começando a perceber mesmo, porque a gente teve um grau de evolução, né, de educação de 2004 a 2014, e a gente tem uma pesquisa que traz que teve um acréscimo de matrículas em universidades de 530% a A mais mais, de pessoas com eu vi. Uhum, deficiência. uhum. Então, a gente consegue pressupor que tem muita gente se formando agora, Muita né? gente Que tem muita competente, gente sim. competente e que caberia tranquilamente nos programas de trainee. Então, trainee lá atrás era visto como a solução da empresa, do futuro da empresa, né? Eu lembro que quando entravam as turmas de treino na Natura, nossa, serão os líderes do futuro, serão ali né, a salvação da empresa daqui a alguns anos. Que bom seria se a gente tivesse colocado isso nesse pacote também de salvar a empresa. Mas a gente ainda tem que galgar um tantinho ainda de levar informação para as pessoas, para a gente conseguir ter. Tem uma empresa outra que tenta, que faz, que tem sucesso, mas são aquelas que têm mais coragem, que estão ali Sim. com a conscientização, a cultura inclusiva muito desenvolvida e muito aderente aos valores de fato da empresa, né? Que já É, entenderam que a cota não não é por aí, né? funciona. Não, É como a Aline está falando aqui, é um sonho, o Cristiano está falando aqui que a maior deficiência realmente é aquele que tem alma preconceituosa, é verdade, a gente tem que desconstruir uma série de preconceitos. Mas eu acho que tem também um ponto que é muito importante, que a gente, quando vai ver a diversidade como um todo, a gente enfrenta para todas elas. Então, por exemplo, em pensar em ter mulheres em cargos de liderança, ter pessoas negras em cargos de liderança, pessoas com deficiência, pessoas LGBT.
faltam modelos, falta o que a gente chama de role models, porque quanto mais modelo eu tenho, mais fácil meu cérebro vai entendendo que sim, todos os lugares são para todas as pessoas, né? Como então a gente pode incentivar essas empresas a ter essa desconstrução, a ter mais modelos de pessoas para ir fazendo essa desconstrução de forma mais rápida? A gente precisa de representatividade em todos os lugares, né? Então, acho que as empresas, a hora que elas entenderem que só contratar não é inclusão, que a inclusão de fato se dá por um plano de desenvolvimento, por um olhar de carreira, para que essas pessoas se desenvolvam e cresçam, para que quem está entrando olhe lá para cima e fale, olha, tem gente lá em cima, também vou me esforçar, também vou Sim, correr, né? Porque se você não tem essa representatividade, você também olha para cima e não vê ninguém, você fala, cara, para que tanto esforço? não é para mim, né? Não é para mim. E esse esforço está sendo direcionado para o empreendedorismo. Então, quem de Uhum. fato é muito bom e não consegue abertura e espaço da empresa que reconheça isso e o coloque nessa posição, a pessoa vai empreender, vai abrir seu negócio, vai fazer diferente, vai fazer acontecer de uma outra forma, né? Com a Uhum, sua uhum. competência toda. Então, primeiro que as empresas perdem. E depois que a gente precisa muito. A Tabata acabou de entrar e outro dia Ah, eu vi. essa representatividade foi muito bacana. A gente estava voltando do escritório, tinha acabado de mudar, e a gente pegou o metrô do lado errado. E aí a gente ficou tão feliz porque a gente estava em 4 cadeirantes num vagão. Acho que a gente só pegou errado para passar por essa situação, né? Porque a gente ficou tão feliz de ver 4 cadeirantes no vagão. Cara, a gente não fica feliz de ver muitas pessoas no vagão apertado, né? Mas a que ponto chegamos a gente ficar feliz de achar 4 pessoas ao mesmo tempo voltando para casa dos seus trabalhos, com a vida como ela é, normal para todo mundo, né? Então a gente precisa treinar o nosso olhar para entender que isso é normal, que tá tudo bem, que a gente não é herói, né, de estar na rua trabalhando, que a gente não quer nada mais do que simplesmente o direito de ir e vir, de trabalhar, de voltar, de ter filhos, família, realizar os sonhos através do reconhecimento do teu trabalho, e que isso faz parte do ser humano. Sim. Só falta espaço, né? Só falta Falta abertura um pouco das espaço. empresas para mostrar isso, né? A gente tem uma cliente Falta. numa das empresas que a gente está fazendo trabalho e ela também tem deficiência. Ela estava falando que também fica isso, olha, não vem aqui, não, não precisa vir, porque eu vou até você, porque toda vez que ela vai andar, alguém acha que não, né? E ela falou quanto ela se candidatou para vagas que realmente não eram vagas para ela, mas para ela ter um emprego, né? E aí a gente vê algumas empresas, né, indo um pouco na contramão disso, graças a Deus, não são muitas, né, mas, por exemplo, a Natura é uma que eu estava conversando com uma grande amiga que trabalha lá, já está com 9% de pessoas com deficiência, Já né? tá Ou seja, super já bem. passou da cota, eu não quero mais cota, eu quero pessoas com deficiência aqui, porque sim, aqui é um espaço inclusivo para as pessoas, Uhum. né? Tem um outro case sensacional que a gente trouxe no nosso fórum, que foi a Padaria Real, que é de Sorocaba, que Sim, ele tem conheço. 30% de pessoas com deficiência, porque ele percebeu o quanto ele impactava as pessoas do time e o quanto ele também impactava os clientes que chegavam na padaria e começaram a perceber, nossa, que bacana, né? Que movimento bacana. Então ele falou assim, se construir completamente. Então, de 700 colaboradores, ele tem 200 pessoas com deficiência. Né? Então, é isso que a gente quer ver nas empresas, né, É. Catinha? É realmente, como você falou, eu adorei essa frase quando a gente conversou, que foi contratar pelas possibilidades e não pelas limitações, né? Uhum, é isso. Quantos ganhos a gente tem nessa troca, né? E a gente não percebe, a gente se assusta antes de perceber os ganhos. Sim, Então, que esse convite fique para as empresas, para as pessoas que compõem a empresa. Porque, né, o meu gestor na época não refletia o comportamento da Natura há 15 anos atrás, e hoje a Natura é o que é. Então as pessoas vão fazendo essa mudança dentro da empresa. uma Elas vão mudança de levando cultura, né, informação, Catinha? é uma mudança de cultura, é a gente tirar aquele escudo de que eu preciso saber tudo, acertar tudo, se permitir errar, perguntar e tentar de novo, né? Porque quanto mais alto o nível hierárquico, menos as pessoas se permitem errar. Isso vai Exatamente, travando a cultura é. inclusiva de chegar nessa alta liderança, né? Então muitas vezes você vê movimentos muito fervorosos embaixo e você não vê aquilo chegar lá em cima, porque as pessoas têm um medo de cometer gafe, de Sim, errar, sim, de ser sim. julgado, É, e aí é. elas vão se fechando. Então,
essa permissão de se abrir ao novo vai fazer com que tudo flua com mais Sim. naturalidade. E é isso que a gente tenta levar nessas conscientizações para as pessoas, né? O seu trabalho, o nosso, é fazer, abrir a cabecinha das pessoas e levar É, informação é. nova, é cavocar um espacinho lá dentro para alimentar de informação que não chegou. É torná-las mais humanas, né? Que é exatamente a nossa ideia. Eu queria só dar parabéns para a Aline, que está aqui, que ela está falando que ela é líder do pilar de pessoas com deficiência na Natura. Bacana. Parabéns, Aline, pelo trabalho sensacional que vocês estão fazendo na Natura. A linha E eu, fofa, na fofa, Aline, é uma e eu fofa. queria falar uma coisa que eu acho também que é muito importante, que é, eu queria que você falasse um pouquinho, a gente tem aí mais 10 minutinhos, mas eu queria que você falasse o papel que você teve de uma mãe que te empoderou muito e que, né, fez, fez você ser talvez a pessoa que você é hoje. Talvez se você tivesse uma mãe que não, filha, cuidado, não, filha, né? Que foi uma mãe que te empoderou e com certeza você é hoje o que você é com todo esse suporte que você teve. Foi Fala para para as falar. mães das pessoas com deficiência o quanto é importante a gente ter essa mãe que empodera. Ai, Cris, é assim, eu acho que é outra realidade, né? Eu falo que eu sou uma pessoa muito privilegiada por ter tido a mãe que eu tenho, sim, de verdade, é uma pessoa que me teve muito nova, com 22 anos, não tinha a mínima ideia, com a notícia de que seu filho só ia viver um ano, né? E ela não desistiu. E a gente foi crescendo junto nesse processo, mas ela sempre esteve ali do meu lado, ela sempre se esforçou, tentou se desenvolver a minha parte respiratória com brincadeiras, com jogos, sabe? Eu lembro que eu jogava, eu fazia futebol com ela de bolinha de algodão na mesa da sala de jantar, só para ficar soprando a bolinha de algodão. Então ela criava, em nenhum momento ela desistiu, em nenhum momento ela. Aí, ó, é a minha mãe que tá aí, gente, linda, Ai, que você linda. também te amo, mãe. Mas então acho que a família tem um papel muito importante. Se eu não tivesse tido a minha mãe do meu lado, o meu pai fora trabalhando para ela poder ter abandonado a carreira dela para cuidar de mim, para a gente ter essa conexão de combinados. Então, eu tinha combinados com ela. Eu dormia quebrando. Né? Eu quebrava dormindo, desculpa. Eu quebrava dormindo. Então, assim, às vezes eu acordava no meio da noite com o braço quebrado, porque eu fui virar de lado e quebrava. Então, se eu quebrasse me divertindo, era mais legal, né? Então, eu tinha um combinado com ela que era isso. Eu falava, mãe, se eu estiver me divertindo, tá tudo bem, porque eu quebro dormindo. E ela teve a empatia de olhar para aquilo e falar, é verdade. Então, a gente cresceu e aprendeu assim, né? É óbvio que depois que eu virei mãe, eu tomo mais cuidado, porque agora não sou Uhum, só eu, né? Eu tenho dois tchucos ali para cuidar. aham. Mas a família é muito importante nesse contexto. E quantas famílias ainda seguram em casa, não deixam se arriscar, não deixam fazer o negócio acontecer de uma forma mais natural, não empoderam, e aí essa palavra de empoderamento não é no sentido de sair extravasando, mas é de dar firmeza, de dar base, suporte, de autoconfiança para que a gente dê o próximo passo e falar, ó, eu tô aqui para te proteger se você precisar, se você cair, eu tô aqui, né? Uhum. Isso é o papel de qualquer mãe, de qualquer pai, mas de uma pessoa com deficiência, de um filho com deficiência, é muito mais rápido você pôr numa bolha e proteger. Só que os pais não são para sempre, né? A lei Sim, natural exato. faz com que eles vão embora antes. Então, eu sei que se minha mãe for embora, ela vai embora com a certeza de que eu sei me virar, Sim. né? De que eu vou estar bem, de que eu vou estar Uhum. firme, de que eu vou seguir. Então, acho que o papel dela foi cumprido nesse sentido de estar sempre muito próxima. A conversa entre a gente sempre foi muito fluida, né? Te É, empoderar, deixar sua autoestima realmente para você ser o que você conseguiu, né? Olha quanta não, coisa e que você conseguiu, né? mesmo quando eu não estava certa, ela Uhum. nunca passou a mão na minha cabeça. Ela não foi boazinha, não. Eu falo que ela foi uma mãe Hitler, assim, sabe? É óbvio que muitas vezes a gente com deficiência tenta se é, tenta tirar um caldinho, né, da deficiência, fala assim, ai, não consigo, ai, não posso, ai, não quero, ai, dói. E não tinha isso com ela, né? Então, o que era responsabilidade minha era minha, o que eu tinha me proposto a fazer, ela me cobrava. Então, por isso que eu também não aceitei menos disso nas empresas quando eu fui trabalhar. Sim. Porque eu sempre fui cobrada. Agora, se eu sou criada com uma filha especial, de 3, 4, dentro de uma casa, se eu nunca tive que fazer minhas tarefas de casa, porque
eu não era cobrada, porque tinha alguém para fazer para mim, eu vou ter um comportamento no mundo corporativo, na sociedade, de que o mundo me deve. Sim. Porque eu nunca precisei fazer. E não é culpa da pessoa com deficiência. E aí está o papel do gestor e da cultura, da gestão inclusiva, que se o gestor entende que ele tem que fazer uma educação corporativa com aquela pessoa, de dizer, amor, eu entendo que tua vida foi assim, mas Mas aqui a partir dentro daqui, aham. eu sou responsável por fazer essa educação corporativa e eu vou lascar, né? Eu vou te Acelerar, né? cobrar porque eu sei que você é capaz. Cara, essa pessoa cresce em todos os sentidos. Então eu tive a grande sorte de ter uma mãe que me trouxe toda essa bagagem para eu não aceitasse menos lá fora do que eu era capaz de entregar e de receber. Agora, nem todo mundo teve esse privilégio. Eu Nem todo tive, mundo a teve. Eli teve, né? Ele Isso está quando a gente. falando aí, né? A gente às vezes usa deficiência quando é criança, realmente. Mas acho que não é só quem tem deficiência, né? Acho que todo mundo, né, Como qualquer faz criança, isso, né? né? Para conseguir É, algo a mais. Então, Catinha, o que a gente entende aqui é muito importante o fortalecimento e empoderamento dos pais, a gente ter escolas inclusivas em que estejam pessoas com deficiência e pessoas sem deficiência, para que tudo a gente junto e conviva misturado. todo junto e misturado, exatamente para a gente aprender que somos todos diferentes, né? Então não é porque é uma menina que não tem deficiência que ela é igual a outra, não, somos todas pessoas é, é, especiais e totalmente diferentes uma das outras, né? E o quanto é importante a gente ter na ponta os líderes. Então, aqui a gente está falando de um triângulo, né? A É. família como uma base, a escola, um A ponto super educação, né? importante da educação, né? E a desconstrução dos estereótipos e preconceitos muito forte nas escolas também, para que a gente tenha líderes mais abertos, gestores mais abertos, para realmente a gente ter essa transformação. Queria É, te e as agradecer escolas. demais. Aí fale mais um minutinho aqui pra gente, que a gente tem mais 3 minutos. Eu queria Não, fazer imagina, uma recomendação de filme. só complementar que a escola inclusiva é aquela escola que dá condições da pessoa aprender tanto quanto as outras, né? Porque Exatamente. não adianta só colocar dentro da sala e falar que é inclusivo. Eu Exatamente. preciso trazer acessibilidade, eu preciso trazer intérprete de Libras, eu preciso trazer material adequado para baixa visão, eu preciso ter professores capacitados. Então, o inclusivo não é só colocar dentro da sala, porque Sim, senão você sim. também traz uma desvantagem ali Exatamente. para a Por isso que eu criança. recomendo que as pessoas assistam um filme sensacional, lindíssimo, que eu assisti esse final de semana, que chama Como Estrelas na Terra. Ele é um aluno que ele não consegue ter as notas e o professor descobre que ele tem dislexia. Então, isso já é falado, já está na sinopse lá Ai, que legal. Mas, assim, é lindo, 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 lindo. É Good Doctor, que você comentou, né? Que é Ah, tô acabando já. sensacional também, né? E Prisioneiro da Cela 7. Acho que são três É. filmes extremamente impactantes que geraram muita conscientização em mim e muita sensibilização também. É, o milagre na cela 7, particularmente, o que acontece dentro daquela cela é o que acontece no mundo corporativo quando as pessoas se permitem, né? Exatamente. Então é isso. Quando você assistir esse filme, se você ainda não assistiu, assista, porque essa transformação cultural que aconteceu dentro de uma cela, com pessoas num ambiente hostil, como né, uma É, prisão, é, é que é. não é um ambiente corporativo tão hostil quanto uma prisão. Muitas vezes ele é, mas a gente consegue controlar. É muito bacana, é lindo de ver. Chorei Gente, horrores. ai, eu também. Olha, eu chorei no Prisioneiro da Cela 7. Agora, o que eu chorei no Como Estrelas na Terra, olha, vale a pena. Um Essa eu filme vou assistir no final de semana, senão eu não consigo trabalhar sensacional. depois. Assistam. Queria agradecer a participação de todo Obrigada a mundo. você. Realmente, a Eli está falando aqui que foi uma conversa contagiante, inspiradora. Catinha, você é uma Obrigada, querida. gente. Quero agradecer muito e a gente vai salvar essa live aqui para depois compartilhar, outras pessoas poderem assistir também. Mas Bom, foi muito, muito bom conversar com você e esperamos que cada gratidão vez pelo mais convite. empresas, imagina, que cada vez mais empresas estejam abertas a se humanizarem e a aprenderem mais com todas as pessoas e com as pessoas com deficiência, né, Catinha? Muito bom. Aprender com o ser humano, né? Exatamente, se Muito bom. humanizarem, né? Gente, A muito Joana tá aqui obrigada também. bacana. E a próxima vai ser na próxima quinta-feira, a gente vai falar com Marcelo Galego, que é coordenador de diversidade sexual do governo de São Paulo. Vamos falar sobre o tema LGBTI. Então, eu espero vocês Boa. na próxima quinta-feira.
Obrigada, gente. Beijo, gente. Obrigada, Cris. Beijo, obrigada. Gratidão. Tchau, Tchau, tchau. até. Até.